sou Alex da Staff Motors. Fala galera, Gustavo da Staff Motors. Nesse vídeo vamos falar de, igual a gente estava conversando, faltando outro, né? Vamos falar de avanço, né? O pessoal às vezes não entende o que é avanço. Ponto de ignição. Avanço. É o tal do ponto. Quanto tem de ponto? Exato. É uma prisão 42 de ponto. Por que existe o avanço? O que o avanço interfere? Então, vamos lá. O que é o avanço? O avanço, na verdade, ele tem relação o quanto antes do pistão chegar no PMS, a centelha acontece. A centelha acontece. Por quê? Porque a combustão é uma reação química e ela tem um tempo padrão de acontecer. Ele varia um pouco com pressão e temperatura que acontece lá dentro, mas vamos dizer assim, o tempo médio é padrão. Tanto faz se você vai começar ele 100 graus antes, você vai ter 100 graus de avanço, ou você vai ter menos 20 graus de avanço. O tempo da combustão é mais ou menos o mesmo. E até um jeito de falar, até a gente fica mais fácil de explicar. Então o que acontece? Como a combustão tem um tempo para acontecer, os estudos provam que assim, você tem que ter pico de pressão de combustão entre 5 e 15 graus após o PMS, que é onde você vai ter aproveitamento máximo da combustão. Eu falei 5, eu devo ter errado uns graus para cá, uns graus para lá, mas é mais ou menos isso. Então assim, o pico de pressão tem que acontecer ali. Só que para o pico de pressão acontecer ali, o pico de pressão acontecer ali, a combustão tem que começar antes. Para ela começar antes, vem o avanço de ignição. Você precisa dar o start, não, da centelha. Sim. Aí ela começa a acontecer, quando ela chega no pico, né, quando ela está com maior pressão interna, que o pistão comprimiu tudo e ela está ainda terminando de expandir. Beleza. E aí, de 5 a 15 graus após o PMS, ou seja, o pistão já começou a descer, ela tem pressão total e empurra o pistão para baixo com toda a força que dá. Isso é eficiência máxima de combustão. Não são todas as rotações que a gente precisa disso. Marcha lenta, por exemplo, não. E aí entra a reserva de torque, que a gente fala outro dia. Estou derivando. Então, o que acontece? Isso é a definição do avanço de ignição, do porquê ele acontece. Então, acontece, como o tempo é fixo, quanto mais rotação você tem, menos tempo você tem entre o pistão subir e descer. Sim. Então, você tem que ter um avanço maior, tem que ter mais avanço, para quê? Para a combustão começar antes, é dado em graus, por quê? É graus do virabrequim, porque o pistão está aqui. Aqui é o máximo, o pistão está aqui. Aqui é 0 graus. Então, tipo, vamos lá, 50 graus, o pistão está aqui assim. Então é 50 graus do que o virabrequim vai fazer de movimento, faltam 50 graus para ele chegar no zero. Quanto mais ponto, para a galera entender, quanto mais ponto antes começa a combustão. Antes do pistão chegar no ponto morto superior. Isso. E aí, justamente para ter aquele esquema de pressão... Por isso que ponto é perigoso. Isso. Porque às vezes, se você coloca muitos graus de ponto, a combustão vai começar muito antes do pistão chegar lá em cima. Isso. E por isso que quebra a canaleta de pistão. Porque às vezes a compressão... Você aumenta muito a explosão pode acontecer antes do pistão começar a descer. Ou quando ele está parado aqui no meio, que o vira está para cima... Ou antes dele começar, ou enquanto ele está subindo. Lembra que eu falei que o pico de pressão tem que ser quando o pistão está começando a descer? Sim. Para ser eficiência máxima? Sim. Quando você começa a adiantar muito, você consegue o pico começa de pressão. A frear o vira, você começa a ter o pico de pressão com o pistão subindo. Sim. Aí ele vira uma força contrária. Ele começa a frear consumir energia. Para terminar. Então, em vez de gerar, ele consome. Daí é a hora que pode dar ruim. E aí você começa a esquentar tudo e ter problema, porque... você até comentou no outro vídeo que assim, quanto mais avanço você usa no carro, maior a pressão do cilindro, a pressão de combustão. Então é onde você começa a ter esse tipo de problema. Sim. E aí você tem o avanço máximo, né, o avanço ótimo, aí você tem LDI, que é limite de detonação inferior, você tem MBT, né, que é o Maximum Brake Torque, que é o avanço perfeito. O que as fábricas tendem a fazer? Elas definem o MBT. Então, para cada rotação, para cada carga, define o MBT. Então, o MBT de 4.000 RPM dá com 30 graus de avanço, com 80% de carga. Tá aqui. Avanço e ponto é a mesma coisa, só para o pessoal entender. Aí o que acontece? Quando você trabalha na gasolina,
você em geral tem o LDI, o limite de detonação, antes do MBT. Então você vai colocando avanço, você vai ganhando potência, mas o motor começa a detonar. Sim. Quebra a pistão também. Que é o tal do grilo. Do Knock Sensor. Que o Knock Sensor ele enxerga isso para tirar avanço para não quebrar. Para não quebrar. Mas quando o motor tá grilando, tá estralando, em geral é porque batida tá detonando. de pino. Batida de pino, então, essa é a conta. Então, assim, máximo brake torque, né? Quando você fala de etanol, em geral ele é muito antes do limite de detonação. Então, você consegue extrair muito melhor o etanol. É que o etanol demora mais para explodir, né? Não tem também. É que assim, a octanagem equivalente do etanol, porque o etanol não tem octano. Não é isso. Desculpa, é que o etanol ele demora muito mais para detonar por pressão, né? Isso. Que é a resistência à pressão, né? Resistência à detonação. A detonação, Então... Que o diesel é baixíssimo. Então, você tem essa consideração. Então, beleza. No etanol você trabalha na fábrica, né? Você descobre o MBT e aí você tem, se você pegar no MBT, você vai ter, 4 graus para frente, você vai ter 99% do torque máximo. 4 graus para trás, 99% do torque máximo. A gente não consegue perceber 1% de torque máximo. Sim. O que a fábrica faz? 99% do torque máximo. Por quê? Porque o motor fica muito mais seguro. Sim. Então, a gente sempre tem espaço para crescer quando faz remap mesmo em carro aspirado. Só que 99% a gente vai lá e bota mais aquele golinho, vem mais 1%. Sim. 1% é 1%. Se tiver um carro que tem 100 kg de torque, você vai ganhar 1. Sim. Se tiver um carro que tem 10, você vai ganhar 0,1. Sim. Então, assim, a percepção é muito baixa. Ganha-se muito pouco em carro aspirado. Um dos motivos é esse. A gente teve que chegar num limite tão grande de eficiência para conseguir manter os motores funcionando que sobra pouco para a gente tirar numa reprogramação. Então, o que mais se ganha em carro aspirado hoje, fazendo remap, é resposta de pedal. Sim. Que é a sensação de que o carro está mais rápido. O carro vai andar a mesma coisa, só que a tocada do carro fica bem mais legal. Sim, o carro fica muito mais gostoso de dirigir. Sim. Ganha-se um pouco, ganha-se. Você consegue ganhar 2%, 3%. Em casos raríssimos, como o da C63. Mas daí é por outra coisa, né? Mas é por outro motivo. Não é porque o motor está no limite para ser. Não, o motor é muito maior, então ele tem muito mais do que ser feito. A borboleta não abre 100%. Foi totalmente superdimensionado aqui. Então, mas aí é o caso da C63, a 6.2 aspirada. Então, aí a gente vem de novo de ponto. E aí volta ao que eu falei de pressão. Quanto mais ponto você usa no carro, quanto mais avanço você usa, maior a pressão interna do cilindro. Sim. Mais perigoso isso fica. Às vezes, mais eficiente o motor fica. Sim. Se o motor fica mais eficiente, ele consegue ter uma vazão maior por conta. Sim. Aí a pressão para a mesma potência cai. Sim. Qual que é o problema? O desgaste do motor com mais avanço é maior do que do motor com menos avanço e mais pressão. Sim. Aí você tem que ficar nessa jogada para poder entender o que você acha melhor. Mas avanço não é simples, avanço ele tem 2 regras básicas. Assim, tanto que o avanço hoje é feito em 3D, ele é um skin, né, que eles falam. Sim. Então, o avanço ele tem que crescer com a rotação, por causa do tempo do que acontece. Né? Então, o avanço cada vez mais. E ele tem que diminuir de acordo com a carga. Então, quanto mais carga, menos avanço. Agora, é um cruzado com outro bonitinho assim? Não é. Então você tem que ir lá e desenhar, porque cada motor funciona de um jeito, às vezes cabe mais avanço, então... Combustível. Antigamente era mais fácil falar quanto que tinha, quanto que não tinha de avanço, porque era no distribuidor. Sim. Então você calculava aqui, ele tinha uma curva padrão e já era aquilo e acabou. Aí fizeram o distribuidor com vácuo. Aí muda a curva. Sim. Aí, quando turbinavam esses carros, a primeira coisa que fazia era travar o ganho por vácuo, Sim. porque senão quebrava os carros. Sim. Porque o distribuidor ficava louco, porque estava vindo pressão em vez de vácuo. Voava tudo. Então, as pessoas elas primeiro aprendem o como parar de dar problema. Depois elas aprendem o porquê dava problema. Sim. A coisa mais legal que os caras faziam é que assim, tinha carro
a álcool e carro a gasolina, né? 88, 92, beleza. A pessoa pegava o carro a gasolina, passava para álcool e andava com 1 kg de pressão, na época. Show. Aconteceu várias vezes. Pô, o cara pega o carro a álcool, passa para gasolina. O carro pega o carro a gasolina, passa para álcool. E anda com 1 kg de pressão, pô, meu carro já é álcool. Fechou, vou andar com 1 kg de pressão. Quebra a canaleta. Sim. Porque aumenta muito, tem a parte de taxa de compressão. Mais avanço. Sim. Então assim, no álcool usa mais avanço, a taxa de compressão é maior. Aí, de novo, a pressão dentro da câmara de combustão, absurdo. Aí você vai lá e bota mais 1 bar de pressão em cima, vem mais... Voa, ponto. Era o que acontecia. Então aconteceu muita gente aprendendo do jeito difícil. Vamos destachar para fazer funcionar. Porque ignição eletrônica não precisa, mas você consegue controlar. Você tem o negócio de se você destacha demais, você perde a eficiência de baixa do carro. A aspirada fica um lixo. Por isso que hoje, com ignição eletrônica, você consegue controlar, né, o avanço em qualquer condição, para qualquer... Sim. Em tempo real. Para qualquer condição, basicamente. Né? E ainda tem as proteções, são o sensor de detonação, os NOx sensor. Tem tanto carro a gasolina. Sim. A Volkswagen só tem 1.0 e 1.4 flex. Sim. O resto é gasolina. Sim. E na boa, gasolina só funciona na Fórmula 1. Sim. Gasolina não é combustível de performance. Pódium não é combustível de performance. Gasolina tem uma vantagem em cima do etanol muito grande, que é vazão. Você não precisa de tanta bomba para empurrar. Para gerar 100 cavalos no álcool, você precisa de 10 litros. Na gasolina, você precisa de 7. Sim. Então a bomba pode ser menor para gerar a mesma potência. Mas só essa também. O resto acabou. Pode custar R$9 o litro. E aí você começa bem que o álcool tá 5, né? Mas de 5 para 9 é 5,60, né? A octanagem equivalente do álcool beira 110, a octanagem equivalente da gasolina, a octanagem da gasolina fica na casa dos 95. 92, acho. 95 na Pod, 96. 89 nas comuns. E a 92. Aumentou agora a gasolina nova. Mas na verdade não aumentou a octanagem. Mudou o jeito de falar. Porque a gente usava octanagem IAD, que é índice de antidetonante, que era RON, né, RON, mais MON, que é MON, dividido por 2. Ou seja, era a média dos dois. Sim. A gente está usando só RON. Tá. Porque que é o que usa lá fora, né? Research Octane Number. É que usa lá fora. E o outro é Motor Octane Number. Então, assim, são 2 modos diferentes de avaliar quanto aguenta o combustível. Então, isso também influencia muito no quanto você consegue usar de ponto ou não no carro. Sim. Porque o combustível, se você usa muito ponto, você consegue começar a entrar na parte de detonação. Lembra que eu falei do LDI da gasolina ser para trás do MBT, Maximum Brake Torque? Se você tem um combustível ruim, o LD é mais para trás ainda. Aí, dependendo do que você tiver de avanço aqui, o carro detona, só bel. Gasolina tem esse outro problema. Uma gasolina de pior qualidade provavelmente vai quebrar o carro. E tem outra coisa, né? A chance de você achar, ou pelo menos no Brasil, né? A chance de você achar um álcool adulterado é muito menor do que uma gasolina adulterada. O pessoal tende a adulterar álcool com água. Sim. Aí o motor fica mais pobre, mas ele tem uma margem para conseguir se compensar. A água não é bom no tanque. Ponto. Sim. Mas é menos prejudicial do que, por exemplo, gasolina, que o pessoal bota solvente, bota... Tira. O que quiser lá. E funciona. Sim. Entendeu? Então, se pega fogo, queima. Então, a conta é essa. Se pegar fogo, dá para ir pro tanque. É combustível, é lindo, funciona. Sim. E não então tem que tomar cuidado, galera. E o problema é que o que acontece muito é que quando você tem um carro com remap, por exemplo, eu já vi um amigo meu, aquele do estágio 3 da Rico lá, que quebrou... falei até o nome da preparadora, eu vou botar um pi aqui. Para não queimar os caras também. Quebrou canaleta de pistão num Fusca. E provavelmente foi porque o carro era estágio 3, era acertado na Podium, etc. Abasteceu num posto que vendia Podium e não era Podium. Então, mas aí o preparador não tem nada a ver com isso. Sim, é verdade, o preparador não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso, é culpa exatamente do posto. A gente não adivinha. Então, esse é o problema da gasolina, porque você não tem uma margem muito grande. Então, se você faz um remap na Podium, você tem que confiar que aquilo é Podium. Se não for Podium, vai quebrar. Não necessariamente quebre, mas as chances aumentam demais. Vai que, né? Então é isso, galera. A gente deu
espalhada a respeito de ponto. As dúvidas, de novo, solta aí embaixo, vamos ver o que vem de dúvida, a gente responde. Até bom, quem sabe, a gente monta outro vídeo mais pra frente, juntar até uma galera para conversar, fazer um bate-papo mesmo a respeito. E deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho, se ativar o sininho, mas compartilhar com os outros também é muito importante. E igual eu falei, todas as coisas que eu tenho, que eu consegui, eu vou ver se eu coloco no Instagram, assim como documentação, que eu acho importante ter como ler. Eu sei que é mais fácil assim falando. Hoje, mas é mais fácil falando, mas para quem gosta de ler, eu acho que é legal deixar lá. Fechou? Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo.